Fala, moçada do sexto ano, tudo bem com vocês, galerinha? Ó, vamos para mais uma aula de geografia, tá certo? Só lembrando que o assunto que a gente está tratando é indústria, tá? Na aula anterior nós vimos a história de formação das indústrias, perfeito? Hoje a gente vai ver os tipos de indústrias que existem no mundo, tranquilo? Vamos lá então vê-las. Ó, a primeira indústria que a gente pode falar são as indústrias de bem de consumo, perfeito? Ok? É esse tipo de indústria, ela se divide em duas, perdão, tá? As indústrias de bens de consumo não duráveis e as duráveis. Bem, quem são as indústrias de bens de consumo não duráveis? São aquelas que produzem alimento, calçado, vestimento, etc, etc, perfeito? Esse tipo de indústria o produto que ela vai fabricar são aqueles produtos que são chamados de perecíveis no tempo, ou seja, terminam rápido, perfeito? Ok? De modo geral, os produtos não duráveis são aqueles que têm uma vida útil abaixo de um ano. Então, por exemplo, um calçado, né, tem uma vida útil abaixo de um ano. Aí tu pode falar, Gomes, mas o meu tênis às vezes dura 3, 4 anos. Não, para ti, mas de modo geral, a indústria, a fábrica, né, quando vai produzir esse tipo de produto, ela dá uma vida útil de aproximadamente 6 meses, tá certo? Dependendo para que tu for usar até menos. Por exemplo, corredores profissionais, até amadores, os tênis para eles duram às vezes menos de 3 meses, né? Para mim, eu vou citar meu exemplo, que faço atividade física frequentemente, um tênis dura muito pouco, tá? Às vezes não chega a 4 meses, ok? Tá certo? Uma roupa, por exemplo, que tu vais comprar, essa roupa dura menos de um ano. Aí tu pode falar, mas eu tenho roupa de 3 anos atrás. Pois bem, mas se você for utilizá-la intensamente, como é, né, posto pelos fabricantes, essa roupa não vai durar um ano. Perfeito? O alimento, então, nem se fala. Perfeito? Então, as indústrias que produzem esse tipo de produto são denominadas de indústria de bens de consumo não duráveis, ou seja, aquelas que têm uma vida útil abaixo de um ano, de modo geral falando. Perfeito? Bem, a de bens duráveis é o contrário, são aquelas que têm uma vida longa, né? Tem uma utilização longa, tem uma vida útil longa, perfeito? Ok? Acima de um ano, né? De modo geral. Então a gente pode dizer as indústrias de móveis, eletrodomésticos, as produtoras não, as montadoras de televisores, né? Geladeiras, fogões, enfim, esse tipo de bens, esse tipo de produto, né? Ele vai ter uma vida longa, uma vida útil longa, perfeito? Uma longa duração, ok? Automóveis também, como está aí escrito, perfeito? Então, esse é o tipo de indústrias de bens de consumo duráveis, ou seja, aquelas que duram mais de um ano. E aí eu posso perguntar para ti, moçada do sexto ano, e o celular é classificado enquanto bem de consumo durável ou não durável? O que é que tu acha? Responde aí para ti mesmo, tu e o teu cérebro. Perfeito. Indústrias, né, pertencem à indústria de produtos duráveis, de bens duráveis. E aí tu pode me falar, pô, Gomes, mas aí eu tenho celular que às vezes cai da minha mão e aí quebra. Ah, mas a indústria não vai levar em consideração o mau uso do aparelho, perfeito? Ela vai, né, levar em consideração o uso adequado, em boas condições, tá? A indústria não vai contar que a primeira coisa que tu vai fazer com o celular é deixá-lo cair no chão. Não, não é assim. Tá? O celular, então, é um produto durável, um bem durável, perfeito? Então, são esses dois tipos de indústria. Vamos para as outras. Aliás, vamos ver uns exemplos aí. Gente, eu coloquei essa foto aqui, mas ela está meio distorcida, tá? Mas é uma indústria de produção de alimento, tá? No sul do Brasil, ok? Então, uma indústria de produtos não duráveis, de bens não duráveis. E aí a gente tem uma foto de uma empresa, aliás, de uma indústria, perdão, que produz bens duráveis, né? Produz bens que têm uma vida útil acima de um ano. São monitores, no caso, né? Monitores para computadores, perfeito? Olha uma linha de montagem aí, ok? Bem, a outra indústria que a gente pode dar destaque aqui são as indústrias de bens intermediários. Quem são elas? São aquelas que produzem, tá, matéria-prima, são aquelas que extraem a matéria-prima e transformam a matéria-prima, como eu falei lá na aula passada, para outras indústrias, tá certo? As grandes mineradoras, as grandes produtoras, por exemplo, de ferro,
né? São as indústrias de bens intermediários, tá? Intermediário por quê? Porque elas ficam entre a indústria de bens de consumo e uma outra indústria que a gente vai ver mais adiante, perfeito? Mas aí tá alguns exemplos, mineradoras, né? As que extraem, que modificam a matéria-prima, tá? Para as outras indústrias, ok? Essas são as indústrias intermediárias. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa é uma indústria intermediária, uma indústria mineradora. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu voltar para cá. Tá vendo aqui, ó, o arado grandão? Pois é, ela vai extrair o minério e vai transformar depois, tá certo? Isso é uma mineradora possivelmente nos Estados Unidos ou no Canadá, tá? Extraindo algum minério de ferro. Perfeito? Então, esse é um exemplo de indústria de intermediário, de bem intermediário. Perfeito? É aquela que modifica, então, a matéria-prima. Extrai e modifica a matéria-prima. Aqui no estado do Pará, a gente tem a Vale, né, como uma das maiores mineradoras, uma das maiores indústrias de bens de produtos intermediários do Brasil e do mundo. Perfeito? Bem, vamos adiante. As indústrias de bens de produção ou de base ou de capital. Essas indústrias, moçadas, elas vão produzir peças, tá? Equipamentos, maquinários para as outras indústrias. Olha lá, a indústria de bens, tá? De intermediário, ela modifica a matéria-prima para as outras indústrias. Essa aqui não. Ela pega a matéria-prima modificada da indústria de intermediário e transforma em peças, máquinas ou equipamento para outras indústrias, tá certo? Ela produz as peças para outras indústrias. Então, por exemplo, uma indústria que produz volante de automóvel, uma indústria, que produz motores de automóveis. Então, ela está produzindo um bem para outra indústria, né? Ela vai se chamar indústria de bens de produção, de base ou de bens de capital, perfeito? Porque ela produz valores para as outras indústrias, ok? E aí, ó, maquinários, têxtil significa produção de tecido, tá? Motores e até mesmo usinas hidrelétricas precisam desse tipo de indústria, necessitam desse tipo de indústria. Então, olha lá, recapitulando, as indústrias de bens de produção são aquelas que produzem peças para outras indústrias, né? Imagina que a gente tem, ó, deixa eu voltar aqui no slide, tá? Essa cavadeira aí, ó, tá? Esse extrator grandão, ele precisa de peças para poder funcionar. Então, a indústria que vai fornecer essas peças são as indústrias de base ou de bem de produção, perfeito? Vamos para outra. Aliás, vamos para um exemplo, tá? Uma foto exemplar, tá? Essa é uma linha de montagem, uma linha de produção de peças para caminhões, salvo engano, ok? Tá certo? Ela produz as peças que vão ser montadas, que vão estar num caminhão, ok? Bem, agora sim, vamos para outra. As indústrias tradicionais e as indústrias modernas, perfeito? Bem, quem são as indústrias tradicionais? São aquelas que usam pouca tecnologia, né? Tem um nível tecnológico muito baixo, empregam muita mão de obra, tá? E investem pouco no desenvolvimento tecnológico. São exemplos de indústrias tradicionais. A de bebida, né, que produzem refrigerantes, sucos, etc. As metalurgias, também, que produzem alguns tipos de metais, e as confecções, que produzem roupas, né? Geralmente, esse tipo de indústria, gente, ela é pouco desenvolvida tecnologicamente. Geralmente, ela é pouco desenvolvida tecnologicamente, tá? Ok? Tem lá as suas exceções. Tem indústrias metalúrgicas, por exemplo, que aplicam muita tecnologia. Mas, de modo geral, são esses tipos de indústrias que a gente chama de tradicional ou de trabalho intensivo, perfeito? Ó, as indústrias modernas são o oposto, logicamente, né, das indústrias tradicionais. São aquelas que aplicam muita tecnologia à produção industrial. A mão de obra é extremamente qualificada, extremamente especializada. Nesse tipo de indústria trabalham-se doutores, PhDs, engenheiros, né, mestres, ok, que utilizam o conhecimento como sua principal ferramenta de trabalho, né? E esse tipo de indústria moderna é extremamente automatizada. Significa que tem pouca participação de mão de obra. Quem faz o grosso do trabalho, a maioria do trabalho, são as máquinas, perfeito? Por exemplo, uma montadora de computadores, uma montadora de placa de computador, é uma indústria extremamente moderna, porque grande parte da mão de obra é extremamente qualificada, tem um conhecimento muito
elevado e grande parte da produção é feita por robôs, é automatizada, perfeito? E aí a gente tem exemplos de indústria, como eu falei para você, de informática, né? É uma indústria moderna, não dá para trabalhar com informática se não tiver tecnologia, se não tiver conhecimento técnico, científico, tá? Telecomunicações, ok? A área de telecomunicações também é extremamente automatizada e informatizada, portanto tem um aparato tecnológico muito grande. Aeroespacial, ok? Essa aqui nem se fala então. E por fim a automobilística e robótica, ok? Bem, moçada, então esses foram os tipos de indústrias. Vamos só dar uma recapitulada rapidinho aí, ó. As indústrias que a gente falou, os tipos de indústrias que nós falamos, tá certo? Até agora, vamos só dar uma recapitulada aqui só para fixar o conteúdo mesmo. Ó, as indústrias de bens de consumo não duráveis são aquelas que produzem produtos com uma vida útil abaixo de um ano. Aí tem o exemplo de calçado, roupa, etc. As duráveis, né, os eletrodomésticos, automóveis, computadores, aquelas que duram mais de um ano, têm uma vida útil acima de um ano. As indústrias, tá, de bens intermediários são aquelas que extraem a matéria-prima e modificam, transformam, tá, para outras indústrias. A gente pode citar como exemplo a Vale, né, que é uma mineradora que pega o minério de ferro, transforma em lingotes e manda para outras indústrias, ok? Tá certo? E aí tem as indústrias de bens de produção de base, são aquelas que produzem máquinas para outras indústrias, perfeito? E, por fim, a gente tem as indústrias de modo geral, as tradicionais e as modernas. Ok, moçada, agora é com vocês. Bons estudos, façam as atividades, ok? Abraço a todos, até mais.